E a gente começa o programa de hoje, aqui o Tudo de Bom, falando de tuberculose. A doença é provocada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões e é transmitida de pessoa para pessoa, principalmente ao falar, tossir e espirrar. Exatamente. E para falar com a gente sobre esse assunto, formas de prevenção, de tratamento para essa doença, nós vamos conversar agora com o pneumologista Tadeu Lopes. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Obrigada pela Seja presença. bem-vindo. A gente fala muito em tratamento para tuberculose, as pessoas começam a fazer o tratamento, aí já sentem uma pequena melhora e abandonam. Isso só faz aumentar os números de casos, né? Com certeza. Infelizmente, isso acontece muito e é muito comum nos nossos consultórios, né? O paciente vem com todos aqueles sintomas que são característicos de tuberculose e a partir do primeiro, segundo mês de tratamento, quando ele vê que está ficando bom, ele abandona. Então, isso só piora o caso, né? Ele pode disseminar para as pessoas da família dele, as pessoas que moram perto, porque o bacilo da tuberculose ele não está morto. Então, o tratamento correto são 6 meses de tratamento. Se ele abandonar antes, ele pode, além de disseminar para outras pessoas, ainda criar resistência e o bacilo ficar ainda mais resistente do que já é. Para a pessoa que teve alguma vez, por exemplo, a tuberculose, ela pode ter novamente durante a vida? Com certeza. Não quer dizer que se teve uma vez, nunca mais vai ter. Ele pode ter quantas vezes foi exposto ou dependendo da imunidade do próprio paciente. Existe vacina? A vacina para prevenir a tuberculose em si, não. Há uma vacina que é a BCG, que é feita logo quando a criança nasce, né? Ela diminui a possibilidade dos casos graves de tuberculose, como a tuberculose meningia, né? Mas ela não impede que o paciente venha a ter tuberculose. Com esse tratamento, né, que dura 6 meses, digamos, a pessoa está imune ali ou não vai ter mais tuberculose? Não. Ou pelo menos por um tempo? Não, ela pode ter tuberculose novamente, né? Assim, quando você faz o tratamento, a partir de mais ou menos 15º dia de tratamento, cerca de 90% das micobactérias já estão mortas. Mas assim, o tratamento correto são 6 meses, porque tem que acabar com tudo o paciente ficar realmente bem. Agora, quais são os sintomas da tuberculose que a gente tem que prestar bastante atenção? Certo. Os sintomas mais comuns são tosse, geralmente uma tosse produtiva, né, com secreção, por mais de 3 semanas, associado a uma febre geralmente baixa e vespertina no fim da tarde. O paciente pode ter falta de ar, dor torácica, e geralmente vem acompanhado de emagrecimento. O paciente vem perdendo peso progressivamente. Se tiver esses sintomas, tem que procurar o seu pneumologista. Fabiola, a gente tem perguntas dos nossos internautas do Facebook. A Marta Rodrigues, ela pergunta se quando um familiar pega a tuberculose, quais são os cuidados que devemos ter? Os cuidados, geralmente, assim, nos primeiros 15 dias de tratamento do paciente, os familiares em volta têm que usar máscara, tá certo? Pelo menos nos primeiros 15 dias apenas, e tem que procurar o posto de saúde para que seja feita uma investigação nos familiares. O João Pedro diz o seguinte: uma pessoa que é infectada com a tuberculose, ela fica doente logo em seguida ou tem aquele período de incubação? Não necessariamente, depende muito da imunidade do paciente, né? Se a pessoa tiver uma imunidade baixa, tiver alguma doença associada que diminua a defesa do seu organismo, ela pode vir a desenvolver rapidamente nas próximas semanas. Já o Luan Lucas, ele pergunta se algumas pessoas elas podem ser infectadas e de repente não desenvolver a doença. Isso é possível? Pode sim, e é o mais comum, é o que geralmente acontece. A pessoa tem o contato com o bacilo, inala o bacilo, mas o próprio organismo engloba esse bacilo e ele não se desenvolve. Isso geralmente acontece. Certo. A Janaína Silva está querendo saber se é possível pegar tuberculose usando talheres ou outros pertences de uma pessoa doente. Não, a tuberculose é transmitida através de aerosóis, que a gente chama, né? Que são micropartículas, gotículas que ficam no ar e a pessoa inala, ela é inalada, né? Não é por transmissão de saliva, é inalação. Então, por exemplo, os cuidados que a pessoa tem que ter em casa, se tem alguém que tem tuberculose, quais são os básicos? Lavar as mãos, só não compartilhar? Nos primeiros 15 dias usar máscara, porque depois dos 15 dias com o tratamento que o familiar vai estar fazendo, a possibilidade de transmissão é muito pequena mesmo, praticamente zero.
E levar a sério, né, doutor, o Com tratamento. certeza, realizar o tratamento corretamente e seguir as orientações do seu pneumologista. O tratamento hoje é oferecido pelo SUS? Com certeza, pelo SUS, de graça, não paga nada, pega em qualquer posto de saúde. Ok. Mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, doutor, Obrigado a pela vocês. presença. Até a próxima. Prazer.